Fala galera, Wallace Almeida, você está no programa para Android e hoje um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas já para deixar um gostinho aí do caminho que o canal vai começar a seguir, tá? Eu não vou falar mais só de assuntos tão técnicos, eu não vou estar sempre aqui só mostrando a minha tela para vocês, tá? Inclusive estão aqui do meu lado, minhas telas, eu não vivo sem elas, mas o objetivo aqui é trazer para vocês alguns conteúdos mais dinâmicos e mais informativos, além, claro, dos conteúdos técnicos de programação de mão na massa que vocês já estão acostumados, e isso não vai acabar de forma nenhuma, tá? Quero deixar isso claro para vocês que eu não vou parar de trazer para vocês o conteúdo que vocês já estão acostumados, então eu vou trazer esse conteúdo aqui em complemento, tá? Adicionando ao que vocês já estão acostumados aqui no programa para Android. E hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo que eu já falei aqui há um tempo atrás, e ele me rendeu tantas perguntas, tantas dúvidas, tanta troca de ideia com a galera daqui, que eu resolvi falar hoje um pouco mais detalhado, tá? Eu fiz até uma pesquisa no canal aqui no YouTube recentemente, perguntando sobre as maiores dificuldades, tá? E uma delas era sobre entender a real necessidade do cliente. Não foi o mais votado, foi o segundo mais votado. Porém, como eu tenho falado muito sobre isso aqui, de um vídeo muito antigo, e eu tenho tido tantas perguntas, tantas interações com vocês sobre isso, eu resolvi trazer esse assunto aqui até antes do primeiro, do mais votado, como problemas, né, que um programador iniciante tem. Então, aqui nós vamos falar hoje sobre como a gente faz para entender a real necessidade do cliente. E por que eu estou dizendo para vocês que eu já falei sobre isso, mesmo que a gente não tenha falado exatamente sobre isso, sobre a necessidade do cliente? Eu falei há um tempo atrás sobre levantamento de requisitos, tá? A gente tem uma playlist aqui no canal, vou tentar deixar a playlist aqui em cima no card, se eu não lembrar eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição, e se eu não lembrar de jeito nenhum, dá uma olhada nas playlists aqui do canal que você vai achar fácil, tá? Uma playlist análise de requisitos. Eu falei sobre como a gente levantar um requisito de um aplicativo, de um software, de uma página que a gente vai desenvolver da forma correta, tá? E isso nos ajuda sim a entender o cliente e também, mais do que isso, ajuda o próprio cliente a se entender. Porque muitas vezes a dificuldade não é só nossa, a dificuldade não é nossa de entender o que o nosso cliente está querendo, na verdade. Muitas vezes ele não entende o que ele precisa. E você deve estar se perguntando assim, pô, Wallace, mas como assim? Ele quer me contratar, ele vai pagar por isso, ele vai pagar bem por isso, e ele não entende o que ele precisa? Ele não entende o que ele precisa, tá? Ele até entende o que o negócio dele precisa, ele entende qual é a necessidade dele, mas ele não entende como isso se aplica dentro de um software, dentro de um programa, dentro de um aplicativo, dentro de uma página. E a função de resolver isso para ele é sua. Você, como programador, precisa entender o cliente e traduzir para ele o que ele mesmo precisa, porque nem sempre o que ele vai te pedir é o que ele precisa. E mais uma vez, você pode estar pensando assim, pô, Wallace, mas ele está me pagando para eu fazer isso, eu vou fazer e vou entregar para ele. Você está pensando errado. Por que você está pensando errado? Porque você precisa entregar resultados para o seu cliente. Você não tem que entregar um aplicativo. O cliente, quando ele te procura, ele não quer um aplicativo, ele não quer uma página web, ele não quer um programa, ele não quer um software. Ele quer um resultado. O aplicativo, o software, a página, o programa é o veículo que vai levá-lo até aquele resultado, tá? Você vai construir o veículo que vai levá-lo até aquele resultado, mas ele quer o resultado. Então não adianta você criar o melhor aplicativo, o melhor software, a melhor página da web. Isso não é importante, seu cliente não quer isso. O seu cliente quer algo que leve ele até o resultado que ele está procurando, que ele está almejando. Isso pode ser um maior faturamento, isso pode ser conquistar mais clientes, isso pode ser até perder dinheiro. Seu cliente pode estar querendo perder dinheiro. Você deve estar mais uma vez se perguntando, pô, Wallace, você está maluco? Meu cliente vai querer perder dinheiro? Ele pode estar querendo perder dinheiro na forma de investimento, tá? Ele pode estar querendo investir em um aplicativo, em um software, em um sistema que vá facilitar a vida do cliente dele. E no primeiro momento não vai trazer nada de retorno para ele. Pelo contrário, só vai trazer custos, porque ele vai ter que te pagar por isso, ele vai ter que pagar por uma infraestrutura para manter esse sistema que ele está contratando,
porém o retorno dele não vai ser financeiro, vai ser na satisfação do cliente dele, tá? Então, você como programador, você como analista, você como desenvolvedor, você tem a obrigação de entender qual é a real necessidade do seu cliente, traduzir para você e para a sua equipe e para o próprio cliente, para que fique claro para todos os envolvidos aonde esse projeto deve chegar. E é aqui que a gente vai voltar a falar sobre análise de requisitos, sobre levantamento de requisitos, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu tenho uma paixão por esse assunto, tá? Eu falei algumas vezes aqui no canal, não falei muito porque a gente costumava falar muito sobre assuntos técnicos, sobre programação, sobre mão na massa. Só que eu estou vendo que tem a necessidade de a gente fazer isso para que você se torne um programador melhor, um programador de maior qualidade. Isso quem me disse foram vocês mesmos quando responderam a minha enquete, tá? Para me ajudar, eu estou aqui com a minha tela que não vai aparecer para vocês hoje, tá? Apenas com um roteiro do que a gente vai falar. Esse roteiro é um documento já conhecido por vocês, o meu documento de análise de requisitos, que eu já disponibilizei para alguns. Então, ele está aqui só me orientando sobre a ordem de algumas coisas para falar, tá? Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer, tá? Eu não vou falar pormenores do documento, não. Então, eu vou para a prática da aplicação dele. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é uma equipe. E você deve estar pensando assim, pô, Wallace, mas eu programo sozinho, eu sou full stack, eu faço tudo. Será que realmente é? Será que você sozinho consegue entregar o que o seu cliente precisa no tempo que ele precisa? Isso é uma coisa que você tem que pensar, tem que analisar. Isso não tem que te trazer prejuízo, pelo contrário, isso tem que te trazer lucro, tá? Então, considere sim, quando você for pegar um projeto, contratar uma equipe. Não precisa ser uma equipe CLT, não precisa ser uma equipe formal, não precisa nada disso. Você pode contratar freelancers para fazer determinadas partes do aplicativo. É uma prática muito boa que vai fazer com que a sua produtividade suba e o valor percebido do seu aplicativo, do seu sistema, do seu software aumente também. Pense nisso, analise, tá? Considere contratar uma equipe, mesmo que temporariamente, mesmo como freelancer, mas não absorva tudo, porque um projeto de médio porte demanda muito, tá? Demanda muito de uma equipe, imagina de uma pessoa só. Eu vou dar só um exemplo aqui, então eu não vou falar em banco de dados, não vou falar em front-end, back-end, nada disso. Eu vou falar em layout. O layout é uma coisa muito importante e que muitas vezes é deixado de lado. Ah, Wallace, mas pô, eu sei fazer layout. Será que você sabe? Você sabe utilizar widgets, você sabe colocar botão, você sabe botar edit text, você sabe botar text view, os widgets de acordo com a sua linguagem. Isso eu tenho certeza que você sabe. Mas será que você sabe utilizá-los da maneira correta, em harmonia, do tamanho certo, utilizando as cores corretas em harmonia entre elas, com as distâncias harmônicas de forma que todos os campos estejam acessíveis ao dedo do seu usuário, à mão do seu usuário, independente de quem é, se é um homem, se é uma mulher, se tem uma mão maior, se tem uma mão menor, se é um adulto, se é uma criança? Pense nisso, galera, pense nisso, porque isso é a atribuição de um designer e não do programador. Você pode ser designer também? Pode, com certeza você pode, mas é mais uma função que você vai estar acumulando e você tem proficiência nisso? Você tem condições de pensar em tudo isso que eu acabei de falar, além de estar programando o back-end do seu aplicativo e até o front-end, tá? Porque o designer ele não vai fazer o front-end do seu aplicativo para você, ele vai criar um conceito e você vai aplicar isso no front-end do seu aplicativo, do seu sistema, da sua página, tá? Então, considere isso e deixe claro para o cliente de quantas pessoas é composta ou será composta a sua equipe. Não esqueça disso para que seu cliente entenda o nível de profissionalismo do seu serviço e do produto que você vai entregar, beleza? Próximo fato aqui muito importante que a gente tem que falar é sobre palavras, sobre definições, sobre siglas. É muito difícil a comunicação entre alguém da área de informática, da área de TI e alguém da área de humanos, por exemplo, tá? Ou mesmo da área de exatas, mas que não seja da área de informática, da área de TI. Por quê? Porque existem siglas específicas, existem termos específicos, definições específicas
que se tornam um problema comunicativo entre essas pessoas, tá? Então, você chegar para o seu cliente e falar Java, falar Kotlin, falar PHP, falar Delphi, falar, sei lá, Basic, falar Firebase, falar SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite, muitas vezes isso não vai significar nada para ele. E não quer dizer que ele não precise saber. É interessante que ele saiba. Da mesma forma que um cliente, por exemplo, do agronegócio, vai ter necessidade de empregar termos, de conversar com você falando termos que você não conhece. Termos específicos do agronegócio, por exemplo, eu não conheço. Então, no seu documento de requisitos, no seu levantamento de requisitos, ou no documento que você quiser formalizar esse acordo com o seu cliente, você precisa ter uma área, uma página que explique o que são as siglas específicas relacionadas a esse projeto, tá? Então, por exemplo, você vai colocar lá, você vai falar sobre Java, seu aplicativo vai ser desenvolvido em Java ou em Kotlin, inclusive considere Kotlin, tá? Para o programa para Android especificamente, para os aplicativos desenvolvidos aqui, daqui para frente nós vamos falar sobre Kotlin, já conversamos sobre isso. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste os vídeos aqui do canal que você vai entender, tá? Então, se você tem a necessidade de falar de Kotlin, por exemplo, deixe bem claro para o cliente o que é Kotlin, tá? Kotlin é uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do aplicativo que nós estaremos trabalhando nesse projeto. Explique para o seu cliente MySQL. O que é MySQL? MySQL é um banco de dados, um sistema de gestão de banco de dados, onde vão ser armazenadas todas as informações relacionadas a esse projeto, a esse aplicativo, a esta página. Para quê? Para que o seu cliente tenha pleno entendimento de tudo que você falar para ele, ter pleno entendimento de tudo pelo qual ele está pagando, tá? Da mesma forma, registre também tudo que for termo específico que você e a sua equipe não entenda a respeito do negócio do cliente. Cada vez que ele falar uma palavra que você não entendeu, anote, pergunte para ele o significado, não tenha vergonha, tá? Você não é um especialista na área dele, você é um desenvolvedor, você é um programador, então pergunte e registre isso para que fique claro para todos o que são todos os termos envolvidos nesse projeto, beleza? Seguindo em frente, é muito importante, talvez aqui a parte mais importante é que você escreva, tá, de forma sucinta, clara, a descrição geral do sistema. O que é a descrição geral do sistema? O que o sistema vai fazer, tá? Você vai conversar com o seu cliente, tá? Depois vamos falar um pouco sobre com quem exatamente você vai conversar e vocês vão chegar a uma conclusão, pelo menos uma conclusão inicial. Você vai entender algo que ele está te pedindo. Ainda não é verdade absoluta, você pode ter entendido tudo errado, tá? Porém, é muito importante que você escreva o que você entendeu, a descrição geral do sistema. E depois mostre para esse seu cliente. Por quê? Você entendeu de uma forma o que ele falou. Você escreveu. Agora você vai mostrar para ele, na hora que você entregar esse documento formalizando o projeto. Ele vai ler aquilo que você entendeu e vai retificar ou ratificar. Ou seja, ele vai concordar ou não, ou pedir para você alterar aquilo. Isso vai evitar muita dor de cabeça, vai evitar perda de dinheiro, isso vai evitar perda de tempo. Por quê? Porque você não vai começar a desenvolver sem ter certeza que você entendeu corretamente o que o seu usuário, ou melhor, o que o seu cliente está precisando. Então, não esqueça, faça uma descrição geral do sistema. Por exemplo, eu vou falar aqui uma descrição geral de um aplicativo tipo Uber. Tá? Você pode dizer assim, é um aplicativo que irá fazer a ligação entre as pessoas que precisam de transporte particular com as pessoas que possuem um carro e querem fornecer esse serviço. Já é uma descrição, tá? Pode não ser a descrição completa do aplicativo, pode não ser, mas já é algo que você entendeu o que aquele aplicativo faz. O seu cliente vai te confirmar, não, realmente, o meu aplicativo é assim. Não é tão simples quanto essa descrição, mas isso é uma descrição sucinta e esse é um caminho. Então, faça essa descrição e peça o aval do seu contratante, beleza? Outra coisa muito importante é você descobrir quem é o público-alvo do seu aplicativo, do seu sistema, do seu programa. Tá? Muitas vezes o público-alvo não é quem paga. Na verdade, eu arrisco dizer que a maioria das vezes
O público-alvo não é quem paga. E o que isso significa? Isso significa que você tem que pensar num aplicativo para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas específicos. Isso vai interferir no layout, isso vai interferir em músicas que você utilize, se for o caso, isso vai interferir em cor, isso vai interferir em formatos, isso vai interferir em tudo, tá? Um exemplo, se você for contratado para fazer um aplicativo infantil, um aplicativo é um jogo, por exemplo, tá? Você foi contratado para criar um jogo infantil para crianças de 1 a 5 anos, tá? Ou melhor, de 3 a 5 anos, não é muito pequeno para usar um celular, para usar um computador. Um jogo infantil de crianças para crianças de 3 a 5 anos. Eu tenho certeza absoluta que o seu contratante, quem está te pagando, não é uma criança de 3 a 5 anos, certo? É um adulto, é um homem, é uma mulher, provavelmente já maior de idade. Então, você não pode formatar o seu aplicativo para aquele adulto. Os botões que você vai inserir ali, tá? Apesar de eu ter falado que você deve contratar um designer, alguém para trabalhar isso, ou se você for designer, tá? Os botões que você vai criar para um jogo de crianças para crianças de 3 a 5 anos é diferente de um botão que você criaria para um aplicativo que o público-alvo é adultos, tá? Em tese, tá? Não é verdade absoluta, mas em tese, as cores utilizadas em aplicativos tipicamente femininos são cores diferentes dos aplicativos tipicamente masculinos. Eu estou dizendo isso aqui com a certeza de que provavelmente eu estou errando, mas ainda pode ser verdade essa informação. Tá? Pode ser que um aplicativo tipicamente feminino tenha um padrão de cores, enquanto um aplicativo tipicamente masculino tenha outro. Tal qual um aplicativo unissex, que vai ser utilizado por um público masculino e feminino, tenha um outro padrão de cores. Então, para isso, você precisa entender realmente quem é o seu público-alvo, quem é o público que vai utilizar aquele sistema, aquele aplicativo, aquela página. Tá? Não quer dizer que você está excluindo todo o restante, mas todo sistema, todo aplicativo, todo programa tem um público-alvo, seja por faixa etária, seja por sexo, seja por, sei lá, etnia, região geográfica, vai ter sempre um público-alvo. Então, entenda quem é seu público-alvo e trabalhe no seu aplicativo pensando nesse público-alvo, beleza? Tendo feito isso, qual é o próximo passo? É levantar os requisitos propriamente dito, tá? É chegar às funcionalidades do aplicativo, da página, do sistema, do programa, do que você estiver desenvolvendo. E como que você vai chegar nesses requisitos? Como que você vai saber o que exatamente seu aplicativo precisa fazer? Conversando com quem está te pagando, com o seu contratante? Talvez não seja, tá? Talvez não seja a melhor opção você conversar com quem está te contratando, porque muitas vezes quem está te contratando não vai ser a pessoa responsável diretamente pela utilização daquele sistema, tá? Eu vou dar um exemplo. Você pode estar sendo contratado pelo diretor financeiro de uma empresa, é quem vai pagar por aquilo, mas provavelmente quem vai coordenar a equipe de utilização de um determinado aplicativo é o diretor operacional, ou seja lá qual é o outro cargo, tá? Ou mais, pode ser que você esteja criando um aplicativo que seja para ser pouco utilizado pela empresa e mais utilizado pelos seus clientes, tá? Um exemplo, o iFood, tá? O iFood, ele não é utilizado, ou melhor, ele é pouco utilizado por quem é responsável por ele, pelos donos dele, tá? Ele é utilizado prioritariamente por duas pontas. Quem utiliza como cliente do iFood para vender comida e quem utiliza como cliente desse cliente do iFood para comprar comida. Eu sei que é um pouco mais amplo que isso, tá? Mas basicamente é isso. Então, o cara que pagou lá pelo desenvolvimento do iFood não é quem utiliza o iFood, tá? Não é quem utiliza prioritariamente o iFood. Então, a pessoa que pagou por ele, é óbvio que a ideia foi dela, que ela pagou por aquilo, ela tem que ser ouvida, mas ela não é a pessoa principal a ser ouvida, tá? Quem deve ser a pessoa principal a ser ouvida é quem vai utilizar propriamente o que você está desenvolvendo. Nesse caso, são as pessoas chamadas de stakeholders, ok? São as pessoas principais que têm principal envolvimento nesse projeto, ou que vai utilizar diretamente, que vai gerenciar a utilização, que vai direcionar a utilização. Então você
precisa conversar com essas pessoas. E essa é uma técnica de levantamento de requisitos, você fazer entrevista com stakeholders, você conversar com quem diretamente vai utilizar o seu aplicativo. E aí você deve estar se perguntando, pô, Wallace, mas então se o aplicativo for para usuários finais, mas está sendo comprado, contratado, pago por uma empresa, como é que eu vou conversar com esses usuários finais se esses usuários não existem ainda? Você vai conversar com a pessoa da empresa responsável pelo gerenciamento desse aplicativo e tentar entender quem são os possíveis clientes que utilizarão esse aplicativo. E você vai ter que ir para a rua, você vai ter que ir para o campo de batalha com a ajuda ou não dessa empresa que está te contratando. Você vai ter que conversar com as pessoas que serão possíveis utilizadores desse aplicativo. Para quê? Para saber quais são as necessidades dela relacionadas a esse serviço que esse aplicativo pode vir a prestar. Porque senão não adianta, você vai desenvolver errado, tá? Então, converse sempre com as pessoas envolvidas na utilização do que você está desenvolvendo, os chamados stakeholders. Essas pessoas vão te dar uma base inicial muito boa do que você precisa fazer, beleza? E aí, conversando com essas pessoas, você precisa ter uma orientação de como documentar isso, tá? A maioria das literaturas a respeito, e eu gosto de trabalhar também dessa forma, divide os requisitos em dois tipos básicos, são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. O que são requisitos funcionais e não funcionais? Os funcionais têm a ver diretamente com o funcionamento do aplicativo, tá? São partes do aplicativo, são recursos do aplicativo que estão ligados diretamente ao funcionamento dele, tá? Então, por exemplo, um requisito funcional: o aplicativo deverá possuir uma tela para login do usuário. Isso é um requisito funcional, tá? Isso está dizendo que o seu programador, ou você, se você for o seu próprio programador, vai ter que criar um form de login, tá? Isso é um requisito funcional. E o que é um requisito não funcional? Não é exatamente o que o seu aplicativo, o seu software fará, é como ele fará. Considerando esse requisito funcional, que o aplicativo deverá possuir um form para login, ou seja, o usuário utilizador do aplicativo ele deve estar logado, ele pode estar logado, você pode criar um requisito não funcional no seu levantamento de requisitos que diz que o usuário poderá fazer o login através de redes sociais, como Google, Facebook, sei lá, qualquer rede social que seja possível. Inclusive, eu quero deixar para vocês um card aqui. Se eu não lembrar do card, eu vou botar o link na descrição. Se eu não lembrar do link na descrição, procura aqui, que tem uma playlist aqui muito legal chamada Login no canal, que eu estou mostrando como criar o botão de login com o Google, utilizando o Firebase. Tá muito legal essa série, tá? Eu ainda não terminei, ela está em andamento, então me acompanha lá nessa série também que você vai gostar, beleza? Então, voltando, tá? Requisitos funcionais é o que o software deve fazer. Requisitos não funcionais, como ele deve fazer, tá? Um outro requisito não funcional é a linguagem, tá? Precisa estar especificado no documento de requisitos qual linguagem o software aplicativo vai utilizar. Digamos que é um aplicativo para Android. Se você está me acompanhando aqui, eu estou recomendando fortemente que você comece a migrar para a linguagem Kotlin, que é a linguagem oficial de desenvolvimento de aplicativos para Android, determinada pela Google lá em 2017, tá? Então, se você for criar um aplicativo, você vai botar lá nos requisitos não funcionais. O aplicativo será desenvolvido na linguagem Kotlin, com banco de dados, por exemplo, em Firebase. Ou seja, você está dizendo como o seu aplicativo será desenvolvido. É um requisito não funcional. Um outro requisito funcional, você pode dizer ali que o aplicativo deverá possuir uma imagem que mostre a foto do usuário logado. Isso é um requisito funcional que deve estar especificado nesse documento, tá? Por quê? Porque você vai estar escrevendo o que você precisa desenvolver. No final dessa documentação, você vai mostrar para o seu contratante tudo aquilo que você entendeu que ele precisa. Ele vai ler tudo e vai dizer se está completo, se está incompleto, se não é nada daquilo, se é exatamente aquilo.
esse documento vai te resguardar, vai resguardar o seu contratante e vai fazer com que o processo de desenvolvimento seja mais rápido, mais efetivo, tá? E certamente valorizará muito o seu produto. Não tenha dúvida disso, que esse nível de organização aqui vai valorizar muito o seu produto, porque vai aumentar a sua consciência sobre o que o seu cliente precisa e vai aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu produto. Então, pense nisso, tá? Não deixe de fazer nenhum desses passos aqui que eu estou falando. Sobre os requisitos, sejam eles funcional ou não funcional, é importante que você estabeleça prioridades. Por que prioridades? Tudo não é prioridade. Se tudo for prioridade, nada é prioridade. Essa é a verdade, tá? Então, sobre todos os requisitos funcionais e não funcionais que você levantar, você precisa elencar prioridades. Eu costumo dividir as minhas prioridades em 3: essencial, importante e desejável. O que é a prioridade essencial, ao meu ver? É aquele requisito sem o qual o aplicativo, o programa, o software não entra em funcionamento. Tá? Por exemplo, se for um sistema de venda online de peça de carro, se for um aplicativo para a pessoa entrar e comprar peça de carro. Se um dos requisitos for que as peças podem ser pagas através de um formulário no próprio aplicativo, a criação desse formulário de pagamento é um requisito essencial. Por quê? Porque o software ele é para venda de peça. Se a pessoa não consegue comprar peça, o software não está funcionando, o aplicativo não está funcionando. Então é um requisito essencial, ok? O que vem a ser um requisito importante, tá? É um requisito que o aplicativo, o software, pode até entrar em funcionamento, porém deverá ser implementado, ok? Um exemplo aqui, continuando na situação de pagamento, é que você implemente ali apenas o pagamento com cartão de crédito. E você pode ter no seu requisito funcional que o aplicativo deverá proporcionar o pagamento via cartão de crédito, boleto bancário e Pix. Ou seja, você pode criar uma primeira versão do aplicativo dizendo, ou melhor, proporcionando que o seu cliente faça a compra apenas com cartão de crédito, ou seja, o objetivo principal já vai poder ser cumprido, ele vai poder entrar no aplicativo e comprar peças, porém ele vai pagar apenas com cartão de crédito. E numa próxima versão, você habilita boleto e Pix. Então esses são os requisitos importantes, tá? Eles precisam ser implementados, mas não necessariamente na primeira versão do seu aplicativo. E os requisitos desejáveis são aqueles que podem não ser implementados, ok? Esses requisitos desejáveis, eles vão abrilhantar o sistema, eles vão deixar o sistema mais completo, vão atender melhor às necessidades do seu cliente, porém, se eles não puderem ser implementados, principalmente por um conflito com algo que já exista no aplicativo, eles podem não ser implementados e isso não vai afetar em nada o funcionamento do seu aplicativo, da sua página, do seu sistema. Como, por exemplo, você pode ter como requisitos não funcionais lá que os logins permitidos na tela de form seja criação de usuário com e-mail e senha, login com o Google, login com o Facebook. Se por algum motivo, digamos que uma política do Facebook esteja mudando e o login com o Facebook esteja dificultado, esse requisito ele pode não ser cumprido, que isso não afetará em nada o funcionamento do seu aplicativo. Por quê? Mesmo que a pessoa tenha apenas o YouTube, ou melhor, apenas o Google, ela pode criar um usuário e senha, tá? Através da outra forma de login. Ou seja, a pessoa pode utilizar a conta Google que ela tem, ela pode criar um usuário com e-mail e senha também, e não vai deixar de usar o aplicativo só porque você não implementou o login com o Facebook, certo? Então, os requisitos com prioridade desejável são aqueles que eles podem não ser implementados, tá? Eles vão tirar talvez um brilhantismo maior do seu aplicativo, porém eles não vão prejudicar em nada o objetivo final daquele aplicativo, tá? E aí é muito importante ter uma organização nesse ponto aqui, tá? Eu gosto de elencar os requisitos funcionais de acordo com o que eu penso para o fluxo de funcionamento desse aplicativo, dessa página, desse sistema. Por quê? Eu não vou botar como requisito 01, como requisito funcional 01,
que o aplicativo deve possuir um botão para logout, para deslogar. Por quê? Eu não falei nem do login ainda. Como é que meu usuário, meu cliente, minha fonte pagadora vai ler um documento que vai ver sobre logout, sobre deslogar do aplicativo, se ele não leu nada sobre logar no aplicativo ainda? Então, é muito importante que os seus requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais, sejam elencados em ordem não perfeita, tá? Mas que pareça mais adequada do fluxo de funcionamento do seu aplicativo. Então, que comece aonde ele vai ser hospedado, como aquele cliente, aquele usuário ou aqueles usuários finais vão conseguir acessar, fazer o download, instalar esse aplicativo, como eles vão fazer o login, os recursos, os requisitos da primeira tela, da segunda tela, da terceira tela, até por último, qual a forma de fazer logoff e fechar o aplicativo. Então é muito importante que você tenha essa organização, tá? E também eu acho muito importante a gente dividir os requisitos funcionais dos requisitos não funcionais. É muito importante. Por quê? Porque eles têm naturezas diferentes. Como eu já falei, os requisitos funcionais o que o aplicativo precisa fazer, e os não funcionais é como ele precisa fazer. Então, é ideal que você faça a listagem desses requisitos de forma separada. Eu gosto de fazer primeiro os funcionais e depois os não funcionais, mas isso não é regra. Você pode falar dos não funcionais primeiro e dos funcionais depois. Mas lembre-se, muito importante que você estabeleça uma ordem lógica para que esses requisitos apareçam na sua documentação. E por último, tá? E não menos importante, estabeleça diagramas, tá? No mínimo, diagramas de caso de uso e diagramas de atividades. É claro que um diagrama de banco de dados talvez não seja importante nesse documento, tá? Não quer dizer que não é, não estou dizendo que não é, eu gosto de colocar inclusive, mas eu estou dizendo que ele não é tão importante, tá? Por quê? Porque esse documento ele é para o entendimento principal entre a equipe de desenvolvimento e o contratante, tá? O contratante não precisa saber detalhes tão profundos como a estrutura do banco de dados. É claro que na documentação final do projeto você vai precisar entregar isso para ele. Por quê? Porque ele não está te contratando para a vida inteira, ele está te contratando para um projeto, pode até ter um suporte, uma garantia, um tempo de contrato, porém em algum momento ele pode se desvencilhar de você, se desvincular de você. Quando isso acontecer, quem comprou o seu projeto precisa ter todas as informações em mãos para que outra pessoa possa assumi-lo. Isso é profissionalismo. Você não pode criar um aplicativo, um sistema, uma página que dependa exclusivamente de você para funcionar, certo? Então você não pode deixar backdoor, você não pode deixar nada ali que venha a prejudicar o seu cliente. Você precisa entregar para ele uma documentação clara, concisa e padronizada de como tudo aquilo funciona, certo? E nós podemos falar sobre essa documentação em um vídeo futuro, não é o objetivo aqui hoje, tá? Porém, como eu falei, talvez o diagrama de banco de dados não seja tão importante, mas no mínimo o diagrama de caso de uso, o diagrama de atividades é muito importante que esteja nesse documento. Por quê? Esses diagramas vão estabelecer qual é o fluxo de funcionamento do seu aplicativo, do seu sistema, da sua página, e isso vai também fazer com que você mostre para o seu cliente o que você entendeu quanto ao funcionamento do que você está criando. E ele vai ver também o que você entendeu e ele vai ver o que ele te explicou, tá? Se ele te explicou da forma certa, se você entendeu da forma certa, ele vai ler, vai entender e vai assinar, ou seja, ele vai dizer, você está certo, você registrou certo. Isso vai dar muito mais garantia para toda a sua documentação. Por quê? Porque a sua documentação, de certa forma, ela vai estar baseada nesses diagramas. E o que vem ser esses diagramas? Eu não vou falar aqui hoje, mas são diagramas de caso de uso, são diagramas que vão dizer qual passo que cada usuário vai fazer utilizando o seu aplicativo, utilizando a sua página, tá? Como ele muda de uma tela para outra, como ele faz login, como ele faz logoff, em que momento do dia, é para compra, não é para compra, é só para exibição, tudo vai estar nesses diagramas aqui, onde o seu cliente, o seu pagador, vai conseguir visualizar o que você entendeu que é a postura de quem está utilizando o seu aplicativo. Então,
esses dois diagramas aqui, o diagrama de casos de uso e o diagrama de atividades, é importantíssimo que estejam provavelmente como anexo, tá? Eu gosto de usar como anexo, porque eles já são um fluxo diferente da documentação que veio até aqui, que era muito textual. Então, pode colocar como anexo, ou se você não gosta de anexo nas suas documentações, não tem problema. Pode botar sequencial aí, que não tem problema nenhum. O importante é que isso exista para que seja consultado tanto por você e pela sua equipe, quanto pelo seu cliente a qualquer momento, tá? Isso vai te dar muita força na hora do desenvolvimento, vai te dar confiança de que você está fazendo o correto, o que você deveria fazer. E aí, a galera que estuda desenvolvimento ágil, e o objetivo não é falar de desenvolvimento ágil aqui, não vou nem falar dos padrões existentes, mas a galera que estuda desenvolvimento ágil deve estar pensando: pô, Wallace, mas levantamento de requisitos é uma coisa antiga. Para o desenvolvimento ágil eu vou programando à medida que o meu usuário vai falando. Não, você não deve fazer isso de forma nenhuma, porque se você fizer isso, você está propenso a programar uma coisa que não vai resolver o problema do seu cliente, como eu falei lá no início do vídeo. Então, registre sim, faça sim o levantamento de requisitos. Se você utiliza alguma forma de desenvolvimento ágil, aplique também essa forma aqui nessa documentação. Faça ele de forma mais aberta, de forma mais ágil, mas registre tudo que você e a sua equipe precisam fazer para que haja um entendimento e até mesmo para que as alterações sejam mais efetivas, para quando o seu cliente pedir uma alteração, ele pedir realmente uma alteração de algo que existe, ou ele pedir a adição de algo que existe, certo? Ele não vai pedir uma alteração de algo que ele nem tinha te pedido e ele não sabe. Ele não vai te pedir uma adição de uma coisa que talvez já exista e ele também não sabe. Então, mesmo que você use técnicas de desenvolvimento ágeis, faça sim o levantamento de requisitos. Faça mais rápido, faça de forma mais ágil, mas faça. E para finalizar aqui, eu acho que já tinha dito que ia finalizar antes, mas para finalizar aqui, falando sobre alterações, tá? Sobre mudanças. Todo projeto sofre mudanças. Quanto maior, a tendência é que sofra mais mudanças, porque ele leva mais tempo. E hoje o mundo evolui muito rápido, certo? Então, é normal que o seu projeto tenha mudanças. E para que você tenha um controle disso, mantenha, ou no início ou no final desse documento, eu gosto de manter no início, logo depois ali, ou melhor, logo antes, né, do índice. Mantenha uma tabela de histórico de revisões. O que vem a ser o histórico de revisões? Você faz o documento inicial, ele não foi revisado ainda, tá? Você fez o documento inicial, apresentou para o seu cliente. A partir desse momento, qualquer alteração em qualquer dos itens que você escreveu, registre pelo menos a data, a descrição, né, que foi adicionado o requisito funcional número 10, tá? Registre isso, que já é suficiente. E o autor. Por que o autor? Como eu falei, dificilmente você vai criar um projeto, principalmente de médio e grande porte, sozinho, certo? Esse histórico de revisões, a adição de um novo recurso, pode não ser feito exatamente por você, pode ser feito por um membro da sua equipe. Porém, isso pode afetar outras pessoas da equipe. E elas podem não entender o que aquela mudança significa propriamente dita. Se no histórico dessa revisão a gente anotou quem que fez aquela inserção, quem que fez aquela alteração, quem não estiver entendendo pode procurar essa pessoa para que ela esclareça, para que ela torne mais simples o entendimento daquela alteração. Então, mantenha assim uma tabela onde você vai registrar todas as alterações que esse documento sofrer, seja inclusão, seja remoção ou seja alteração, beleza? E com isso eu acho que eu consegui dar uma pincelada em tudo que eu faço durante uma análise de requisitos. E eu vou dizer para vocês com toda certeza, considerando um aplicativo que você não faça levantamento de requisitos, que você apenas desenvolva depois de uma conversa com o cliente, ou um aplicativo que você faz o levantamento de requisitos corretamente, elenca tudo que é necessário, expõe para o seu cliente, pega o feedback dele, altera o que é necessário, tudo isso antes de começar, você vai reduzir o tempo de desenvolvimento pelo menos na metade e você vai poder aumentar o valor do seu software, do seu aplicativo, do seu programa em no mínimo 3 vezes, tá? Eu digo isso por experiência própria, porque quando o cliente começa a falar e você começa a programar, você com certeza vai entregar coisas
que não vai satisfazer as necessidades dele, que não vai resolver o problema dele. A partir do momento que você registra tudo, pede o aval dele, pede a assinatura dele, gera esse entendimento entre as partes, a percepção de valor do seu produto, do seu trabalho, do seu serviço, do que você está oferecendo para ele, aumenta sobremaneira, tá? Então, no mínimo, 3 vezes o valor que você cobraria para ele se você não fizesse levantamento de requisitos da forma correta. Lembre-se disso e aplique isso no próximo orçamento que lhe for pedido, beleza? Galera, é isso que eu tinha para falar aqui, tá esse vídeo um pouco diferente. Eu vou tentar trazer mais vídeos dessa forma. Eu peço que você comente aqui para mim, manda um comentário o que você achou do vídeo nesse padrão. Se você prefere vídeo que é só tela, programação, código, ou se esse tipo de vídeo informativo, de troca de ideia, de aprimoramento profissional, intelectual, também contribui para você. Comenta para mim aqui, manda uma mensagem, curte o vídeo, ou então curte negativo, tá? Dá um joinha para baixo, qualquer coisa, mas me manda uma interação aí para eu saber o que vocês estão achando desse formato de vídeo aqui, beleza? Então, galera, muito obrigado. É isso que eu tinha que trazer para vocês hoje aqui. Espero que vocês estejam gostando do rumo que o canal está tomando. E, para quem ficou aqui até agora, se você quiser uma cópia do documento de levantamento de requisitos que eu utilizo, tá? Uma cópia original, tá? Não é um documento que eu fiz para dar para ninguém, nada disso não. É um documento original meu, tá? Que eu botei no campo de batalha, que eu fiz o levantamento de requisitos e entreguei para um cliente meu. Entra lá no www.programapraandroid.com.br. Lá você vai ser orientado de como proceder para fazer o download desse arquivo, tá? Lembrando, é um arquivo todo comentado, todo direcionado para que vocês consigam entender a forma que eu faço isso, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.